A nossa saga se inicia com a imagem mais belamente serena que você pode imaginar. Um geólogo, o nosso Ishi, vivendo uma existência de paz absoluta, perfeitamente isolado em sua deslumbrante residência no coração da floresta. Você consegue acreditar nisto? Em uma manhã qualquer, ele, de forma completamente inofensiva, perde uma ligação de sua mãe, uma escolha que, meu amigo, vai desencadear as mais avassaladoras e terríveis consequências. E então, o impensável acontece. Uma cena de puro horror se desenrola quando ele é abrupta e ferozmente atacado por uma serpente enquanto estava em uma pedreira. Em uma onda de terror avassalador e de acelerar o coração, ele se apressa para telefonar pedindo ajuda, mas suas mãos trêmulas o fazem perder o controle, enviando o aparelho rolando por uma encosta. Este é um segundo de pura e excruciante angústia, enquanto sua única conexão com a segurança escapa inteiramente de seu alcance. Ele então toma uma atitude incrivelmente terrível, cortando o ferimento com uma lâmina e tentando sugar o veneno por conta própria. Após este ato desesperado, ele retorna para sua casa completamente desorientado, bebe um pouco de água e desaba em sua cama enquanto a toxina induz um estado de delírio profundo. Pelo que parece, uma eternidade sem fim, ele permanece totalmente imobilizado enquanto sua mão incha a uma proporção verdadeiramente monstruosa e alarmante. Aquilo não era um sono repousante, mas sim um estado prolongado e horripilante de semiconsciência. Em uma reviravolta verdadeiramente torturante, ele percebe vagamente um helicóptero acima e um visitante à sua porta, mas ele está completamente impotente para fazer o mais ínfimo movimento para alertá-los. Ele experimentou uma sensação profunda de desamparo, pois o resgate em potencial estava tão perto, mas completamente fora de seu alcance. Em certo momento, impulsionado por uma necessidade frenética e esmagadora por água, ele consegue reunir energia para se arrastar até uma poça no chão e beber dela. Em um instante de pura tristeza, ele clama fracamente por sua mãe, totalmente inconsciente da última mensagem dela que o aguardava em seu telefone. Após um número desconhecido de dias, Ishi desperta para uma surpreendente sucessão de eventos. Ele se sente muito melhor e, por razões que não consegue explicar, o inchaço em sua mão desapareceu como mágica. Depois de se lavar, ele entra em seu veículo e, após algumas tossidas, o motor milagrosamente pega, fornecendo um pequeno raio de esperança em meio à escuridão. No entanto, ao se dirigir para a cidade, ele é instantaneamente confrontado com o silêncio mais perturbador e antinatural que já conheceu. Sua crescente perplexidade se transforma em puro terror ao encontrar um corpo em decomposição bem no meio da estrada deserta. A cena era absolutamente devastadora, com transportes militares abandonados e mais corpos descobertos dentro de outros veículos. Uma placa de rodovia então revela informação assustadora de que uma pandemia global ocorreu e o governo dos Estados Unidos entrou em colapso. Uma enervante transmissão de rádio automática confirma suas mais profundas ansiedades, detalhando um patógeno terrivelmente infeccioso e mortal e ordenando que todos os cidadãos permaneçam abrigados indefinidamente. Seu último destino é aquele que ele mais teme, a residência de sua família, onde ele fica com o coração partido ao descobrir que tanto sua mãe quanto seu pai faleceram. Ele vivencia uma tragédia pessoal de profundidade avassaladora, tendo como pano de fundo uma catástrofe global inimaginável.
Depois de enterrar seus pais no quintal, ele encontra inúmeros outros corpos empilhados dentro da igreja da cidade. Aceitando que a vida que ele conhecia desapareceu para sempre, ele reúne provisões e uma arma de fogo, mas sua partida é instantaneamente impedida por uma ponte obstruída. Em uma demonstração final e visceral de pura exasperação e dor, ele liberta um grito tremendo que ecoa pela desolação e traça um novo e incerto caminho em direção a Las Vegas. Ish adentra uma Las Vegas totalmente imersa em um silêncio fantasmagórico, uma cidade deserta de uma magnitude verdadeiramente espantosa. Ele explora os cassinos e hotéis desertos e, acreditem, a vastidão daquele abandono era de partir o coração. Em um gesto de desafio surreal contra o apocalipse, ele interrompe aquele desalento opressivo para relaxar em uma jacuzzi. Mais tarde, desejando um resquício da vida normal, ele vai ao bar de um hotel para tomar uma bebida, apenas para ser surpreendido por um som insólito, a voz de outra pessoa. Ele deixa o copo cair das mãos em puro assombro e se depara com outros 2 sobreviventes chamados Milton e Ian. Eles compartilham sua história extraordinária, explicando que são de alguma forma imunes e estavam exatamente ali, em Vegas, quando a civilização inteira desmoronou. Em seguida, Milton reproduz uma gravação da última transmissão do governo que trazia um anúncio de arrepiar. A mensagem confirma o temor mais profundo deles. O vírus tinha uma origem desconhecida, as vacinas eram inúteis e a sociedade ruiu com uma velocidade assustadora. Essa descoberta avassaladora desperta uma onda de profundo remorso em Nishi, que se lembra de seus pais o avisando sobre uma doença iminente que ele tinha apenas ignorado. É nesse instante que a realidade o atinge de forma esmagadora. Eles poderiam ser alguns dos últimos seres humanos restantes na face da Terra. Em seguida, Anne revela uma história lancinante, confessando que assistiu ao próprio marido e as filhas morrerem bem na sua frente durante uma chamada de vídeo. Enquanto Milton e Anne se refugiam no álcool para anestesiar sua dor insuportável, a atmosfera de desolação se torna opressiva demais para Ish. Incapaz de suportar a agonia do casal, ele apenas se retira, buscando algum tipo de conforto ao dormir no chão de um elevador vazio e parado. Na manhã seguinte, ele encontra Anne em uma boutique de luxo abandonada, provando roupas caríssimas com um ar ausente, como se estivesse em um devaneio. E quando Ish pergunta qual o sentido de sobreviver a tudo isso, Anne responde com uma verdade afiada. Um coração que pulsa não significa de modo algum estar vivo. Vem então uma confissão estarrecedora, quando Milton explica que eles fizeram um pacto para tirar as próprias vidas assim que seus mantimentos se esgotassem. Ish faz um apelo aflito e sincero, insistindo que há recursos mais que suficientes para sustentá-los por uma eternidade, se assim desejassem. Mas Milton rebate com uma pergunta de profunda melancolia, questionando que propósito a vida ainda pode ter quando tudo e todos que você mais amava se foram para sempre. Naquele exato momento, Ish percebe que não suporta mais permanecer naquela atmosfera de angústia e decide, com o coração partido, ir embora de vez. Ele convida Anne para acompanhá-lo uma última vez em uma tentativa final de criar um laço neste mundo totalmente devastado. Ela recusa, mas oferece um beijo de despedida, um gesto ao qual ele resiste com enorme ternura, mas com uma tristeza ainda mais profunda.
Então, ao se afastar do hotel, ele ouve 2 disparos distintos e terrivelmente finais vindos do andar deles. E o som, minha gente, é simplesmente arrasador. Ele é consumido por uma mistura poderosa e visceral de fúria e dor, dirigindo loucamente pela estrada em um sofrimento incontrolável. De repente, um cão surge no meio da estrada e ele pisa no freio com toda a força, parando a poucos centímetros daquele milagroso sinal de vida. Testemunhar a sobrevivência daquele animal contra todas as adversidades parece um presságio profundo, uma mensagem do próprio universo. Ele decide chamar o cão de Lucky e, naquele instante mágico, descobre um propósito maravilhoso e inteiramente novo para seguir em frente. Sua primeira atitude, e que iniciativa brilhante, é ir até uma biblioteca, onde ele compila um acervo formidável de livros sobre sobrevivência e engenharia. Equipado com esse saber revolucionário, ele volta para o seu refúgio na floresta para começar a etapa mais notável de sua jornada. Um ano inteiro transcorre nesse mundo de silêncio profundo e Ishi estabelece um regime disciplinado para manter sua mente e seu corpo em plena forma. Contudo, uma sensação esmagadora de solidão começa a dominá-lo, resultando em instantes de angústia que o levam à beira da loucura, uma provação tão intensa que é difícil conceber. É uma cena comovente vê-lo ao volante, em círculos infindáveis, numa representação pungente de sua solidão avassaladora. Até que, numa certa manhã, o curso dos acontecimentos se altera drasticamente quando Lucky começa a latir com uma persistência inacreditável. Ishi espreita pela janela e avista um tênue filete de fumaça subindo à distância. Tomado por uma onda de imensa esperança, ele e Lucky entram no carro sem hesitar e partem em direção à cidade para averiguar esse sinal de vida surpreendente. A fumaça os conduz até uma residência, gerando uma tensão eletrizante, enquanto a dúvida sobre o que os aguarda paira no ar. E eis que ela aparece, uma mulher chamada Emma, no telhado, apontando uma arma em sua direção num instante de tensão pura e palpável. Ishi, com sua serenidade e brandura habituais, esclarece que não oferece perigo, sendo apenas outro sobrevivente como ela um ato de coragem admirável. Num notável ato de confiança, Emma baixa a arma e o acolhe em seu lar para compartilhar chá e pão. A sintonia entre eles é instantânea, um evento de significado monumental após tanto tempo de isolamento. Eles passam a compartilhar suas jornadas de superação e é possível sentir o peso imenso sendo aliviado de seus ombros ao finalmente encontrarem amparo um no outro. Quando Ishi se apronta para ir embora, Emma, num instante de genuína e tocante fragilidade, suplica que ele pernoite, pois a ideia de ficar só novamente é insuportável para ela. Na manhã seguinte, Ishi faz um convite sensato e acolhedor para que ela se mude para o seu lar, argumentando que unidos estariam muito mais protegidos. Enquanto Emma conhece seu novo e aconchegante lar, Ishi, em silêncio, realiza o gesto comovente e simbólico de remover uma corda que ele um dia instalou em um momento de completa desesperança. A colaboração entre eles funciona desde o começo e ambos iniciam a construção de uma nova vida com uma resolução firme. Eles encaram os desafios juntos, como explorar uma cidade tomada por criaturas em busca de mantimentos, provando sua impressionante força como dupla. Eles estabelecem um cotidiano tranquilo, cuidando de uma horta e pescando nos córregos das redondezas.
O vínculo de cumplicidade entre eles gradualmente se transforma em um romance tocante e íntimo, um verdadeiro farol em meio à adversidade. Eles estão de fato forjando uma nova realidade para si, com Ishi construindo painéis solares e um galinheiro com seu próprio esforço. Contudo, numa virada de eventos chocante e desoladora, sua rotina pacífica é interrompida quando Ishi escorrega do telhado e se fere gravemente. A jornada se inicia, imagine só, com um gesto de bondade sublime, quando a fantástica Emma trata com imenso zelo o Ish machucado, sarando seu tornozelo com uma ternura que aquece o coração. Logo depois, em um instante de comovente franqueza, ela desabafa com ele, revelando a solidão avassaladora que a persegue a cada dia. Sua angústia é quase tangível ao observar retratos de sua família ausente, vertendo lágrimas silenciosas e desoladoras enquanto ele repousa. Mas pode crer, logo que recupera os movimentos, Ishi se torna um verdadeiro furacão, entregando-se ao labor com uma garra admirável para construir um novo amanhã. E justamente quando encontram um refúgio de tranquilidade, o universo deles é abalado pela notícia mais assombrosa de todas. Emma está grávida! Dá para conceber o terror que domina Ishi, o fardo colossal de trazer uma nova vida a este mundo partido e sombrio. Ele converte todo o seu receio em atitude, voltando à biblioteca para se aprofundar nos estudos sobre o nascimento. Os meses voam em uma sucessão de afazeres e o pequeno sítio deles prospera de maneira magnífica, repleto de vegetais e aves. Contudo, o bebê em desenvolvimento requer mais sustento, o que leva a Ish à penosa resolução de partir para a caça pela primeira vez. Ele encontra uma manada e sua luta interior é tão forte que se torna quase física antes que ele faça a escolha extremamente árdua de ceifar uma vida. Num instante agridoce e tocante, ele fala com a criatura imponente enquanto ela cai, exibindo um profundo respeito pela existência. Orientado unicamente por um manual, ele cuida da carcaça, uma empreitada exaustiva, porém vital para que pudessem subsistir. E eis que surge um instante de triunfo puro e radiante quando Ishi conclui a instalação dos painéis solares, inundando seu refúgio com uma energia renovadora e esplêndida. A felicidade do casal, entretanto, é bruscamente interrompida pelo achado aterrorizante de Emma, um roedor de tamanho assustador no porão. Prepare-se para ficar de queixo caído com o que vem a seguir, pois eles compreendem, com um pânico avolumando-se, que aquele não era um espécime isolado, mas sim o precursor de uma legião imensa. Uma praga com centenas de roedores avança sobre a moradia, atraída implacavelmente pela reserva de alimentos. Uma batalha frenética e crucial pela própria vida começa naquele momento. Destemido, escorre para o lado de fora, criando uma muralha de chamas ao incendiar o lixo e os restos do animal numa tentativa aflita de afastá-los. Ao mesmo tempo, a extraordinariamente corajosa Emma se mantém firme, disparando sem cessar contra a maré crescente de seres perigosos. Apesar de sua luta hercúlea, a torrente de roedores é esmagadora, obrigando-os a se recolherem para o interior de seu abrigo fragilizado. Eles agem com um desespero febril, vedando cada brecha, janela e porta contra a invasão pavorosa. Em meio ao caos total, são surpreendidos por uma constatação terrível. Seu adorado cão, Lucky, ficou encurralado do lado de fora.
Ishi decidiu num piscar de olhos, abrindo a porta somente o bastante para arrastar o animal ferido para a segurança. Alguns daqueles seres abomináveis conseguem invadir durante o salvamento, e Ishi os aniquila brutalmente com sua arma, numa demonstração de fúria visceral e defensora. Essa aprovação excruciante leva Emma a revelar sua confidência mais íntima. Ela já tinha trazido ao mundo 2 filhas em tempos de paz, antes que tudo se transformasse. Nos meses subsequentes, a terrível praga de roedores retrocede, conforme a crescente população de felinos selvagens auxilia na restauração de um prodigioso equilíbrio natural. E é justamente quando por fim abrem sua morada, prontos para sentir alívio, o acontecimento mais extraordinário de todos se desenrola. As dores do parto de Emma começam. Uma complicação seríssima aparece quando percebem que o bebê se encontra na arriscada posição pélvica. Inspirando-se em seu passado, Emma se transforma em um porto seguro de tranquilidade, conduzindo as mãos de Ishi com uma calma soberana para salvar sua criança. Ela dá à luz com sucesso uma menina linda e cheia de vida, e num ato de otimismo radiante, Emma pinta o endereço deles na cidade como um luminoso sinal de boas-vindas e esperança. E então, em um dia que parecia comum, Ishi, de maneira totalmente inesperada, atingiu um leão. Um gesto que, acredite, o levou a uma revelação absolutamente surpreendente. Ele avistou uma jovem selvagem oculta na mata, uma aparição misteriosa e tocante, destinada a transformar a vida de todos para sempre. Após um embate eletrizante, a notável compaixão de Isha cativou, e ela, com uma prudência visível, voltou com ele para o refúgio deles. Esta menina preciosa, que depois descobriram se chamar Eve, estava profundamente abalada, mas a maravilhosamente empática Maureen gradualmente ganhou sua confiança através do luto que compartilhavam. Uma carta desvendou o sofrimento indescritível que ela havia suportado nas mãos de seu pai. Um relato que era simultaneamente de uma provação imensa e de uma resiliência incrível. Numa magnífica demonstração de carinho, esta família extraordinária recebeu Eve de braços abertos, exatamente quando Emma dava à luz seu adorável filho recém-nascido, Joey. Um ano decorreu e a vida pacata deles foi subitamente perturbada pela chegada de um novo grupo de indivíduos. Molly, Jean, Ezra e Haifa apareceram e era possível sentir a tensão no ar, pois Ishi estava extremamente apreensivo com eles desde o primeiro momento. No entanto, Emma, em um ato de pura generosidade, ofereceu-lhes uma moradia próxima. A primeira busca por mantimentos que fizeram juntos revelou um conflito surpreendente de abordagens, com os recém-chegados agindo de forma imprudente, enquanto Ishi era incrivelmente meticuloso. Molly agiu por iniciativa própria para revirar um hospital em busca de remédios ocultos, enquanto Jean, com uma ousadia inacreditável, simplesmente afanou um pouco de bebida para si. Naquela mesma noite, contudo, algo genuinamente encantador ocorreu ao redor de uma fogueira crepitante, conectando a todos da forma mais inesperada que se possa conceber. A melodia cativante de Jan e as anedotas hilárias de Ezra dissiparam totalmente a tensão, criando um instante inesquecível de união pura e verdadeira. Com o decorrer do tempo, os dois grupos se uniram em uma única e grande família, e tanto Jan quanto Maureen tiveram filhos, ampliando esse círculo de afeto. 14 anos mais tarde, a comunidade deles era um farol cintilante de esperança e resiliência em um mundo terrivelmente adverso.
Mas então, uma tragédia devastadora ocorreu quando seu querido cão idoso, Lucky, foi levado por uma árvore que tombou durante uma tempestade assustadora. Enquanto ainda se restabeleciam desta perda terrível, um puma assustador desferiu um ataque feroz contra os jovens. Em um gesto de bravura suprema, Ishi se interpôs entre o predador e as crianças sem hesitar por um segundo sequer. Ele ficou gravemente ferido pela fera e foi uma cena de desordem absoluta e de um pavor indescritível. Naquele momento de puro pânico, algo verdadeiramente miraculoso ocorreu. Eve clamou por socorro, rompendo anos e anos de seu silêncio traumático. Foi seu brado potente e visceral que chamou os adultos para socorrer o mesmo homem que um dia a havia amparado. E de forma incrível, foi revelado que Molly era uma ex-estudante de medicina e ela orquestrou o salvamento dele com uma competência assombrosa, salvando sua vida contra todas as expectativas. 17 anos mais tarde, eles encararam uma nova e terrível ameaça, uma estiagem severa que estava exaurindo seu manancial. Justamente quando toda a esperança parecia ter se esvaído por completo, um homem chamado Charlie surgiu com seu grupo, propondo a solução fantástica de cavar um poço para eles. Desde o começo, contudo, Ishi teve uma sensação horrível sobre o comportamento educado, charmoso e profundamente inquietante de Charlie. Seus piores temores se confirmaram da forma mais repulsiva possível quando ele flagrou Charlie abusando de Eve após a conclusão do poço. A família se reuniu em particular, com os corações terrivelmente pesados pela constatação de que aquele monstro representava um perigo gravíssimo para todos eles. Eles chegaram a uma conclusão sombria, porém totalmente essencial. Charlie era perigoso demais para ser libertado e simplesmente precisava ser neutralizado. Após uma votação angustiante de partir o coração, Ish confrontou aquele homem desprezível que, de modo desafiador e insensato, se negou a deixar o refúgio deles. Com toda a família posicionada como uma força única e coesa, Ish executou a justiça final e implacável, abatendo Charlie com um martelo em um ato supremo de proteção. O tormento que Ish encara ao ser obrigado a tirar a vida de Charlie é um fardo indescritivelmente atroz e assombroso de carregar. De forma compulsiva, ele higieniza o martelo. Veja só, o exato instrumento que antes provia a água vital, agora entregado para decretar um fim inevitável. Eles precisam, então, comunicar ao grupo de Charlie que ele apenas se foi, uma inverdade extremamente penosa para resguardar sua vulnerável comunidade. Perry então confessa, num instante de pura catarse, que também foi uma das vítimas de Charlie, e sua sensação de alforria é tangível, minha gente, verdadeiramente tangível. A comunidade delibera a penosa decisão de banir um apoiador chamado Silas por sua medonha conivência naqueles atos execráveis. Visualize este cenário. 2 décadas transcorrem e o planeta está de fato se reerguendo. Uma nova era esplêndida e promissora desponta no horizonte. O filho de Ishi e Emma, Joey, é um rapaz talentoso que se dedica à construção de uma aeronave de propulsão humana, um feito de autêntico brilhantismo. Contudo, acredite, sua existência pacata é completamente devastada quando uma nova e aterradora enfermidade assola seu lar com uma rapidez espantosa.
Molly desconfia que se trata de uma variante modificada e menos virulenta do patógeno original que antes assolou o mundo de maneira tão inclemente. E no golpe mais avassalador que se possa conceber, seu filho brilhante e promissor, Joey, adoece de forma grave e crítica, um infortúnio tremendo. Ishi fica inteiramente dominado pela culpa, convicto no âmago de sua alma de que recebe um castigo divino por ter ceifado a vida de Charlie. Num esforço aflito para salvar seu filho, ele cruza uma ponte há muito tida como intransitável em busca de medicamentos numa enfermaria citadina desabitada. Nesse ínterim, sua filha Heather regressa de uma longa jornada, mas se encontra, de modo tocante e penoso, profundamente desacompanhada. Ela relata ter seguido uma sequência de algarismos misteriosos acompanhados de setas que indicavam o rumo para o norte, uma pista intrigante. A jornada deles terminou de forma súbita quando um vulto enigmático os emboscou de modo completamente imprevisto, emergindo da penumbra. Você ficará estarrecido ao descobrir quem era. Tratava-se de Silas, o apoiador banido, que eliminou cruelmente seu companheiro Rafe num ímpeto de fúria revanchista. Porém, Heather, num momento de genuína autopreservação e retidão, conseguiu subjugar Silas, pondo um desfecho aflitivo àquela saga medonha. De volta à colônia, a brilhante Molly elabora uma possível cura a partir de um teixo, um vislumbre de esperança. A medicação se revela eficaz para a maior parte dos enfermos, um instante de alívio genuinamente extraordinário para toda a comunidade. Contudo, na mais cruel das reviravoltas, o tratamento mostra-se inócuo para Joey, um desfecho totalmente arrasador. Ele se vai nos braços de seus pais, uma perda tão intensa e lancinante que é quase inconcebível. Tomado por um sofrimento imenso, Ishi dirige até a mensagem esperançosa que Emma pintara anos antes e a cobre inteiramente num gesto de absoluto desalento. Ele cobre a mensagem de esperança que eles legaram ao mundo, um ato que emana de sua mais íntima e pungente aflição. Em seguida, num ímpeto de raiva incontrolável, ele se dirige à biblioteca e começa a destruir justamente os livros que um dia salvaram sua vida. Emma o encontra nesse estado de total desalento e, com sua força notável, o ampara à beira do abismo de seu sofrimento. Ela o recorda da família que lhe resta, do afeto que pode sustentá-lo em meio a essa angústia asfixiante. Um ano mais tarde, Ishi encontra o diário de Joey, que guarda informações destinadas a mudar para sempre o rumo de seu futuro. O diário contém projetos detalhados para a construção de um transmissor a fim de localizar outros sobreviventes, um legado de brilhantismo puro. Essa descoberta impele Ishi à ação, conferindo-lhe um novo e vigoroso propósito para honrar a extraordinária herança de seu filho. A comunidade inteira se mobiliza para construir o dispositivo, um magnífico símbolo de sua união e de seu otimismo restaurado. Porém, ao ligá-lo, as frequências permanecem mudas, resultando num silêncio completamente desalentador. Então, Heather tem uma revelação surpreendente sobre os números que seguiu. Não eram direções, minha gente, e sim uma frequência de rádio. Eles sintonizam o rádio na frequência com urgência e, de forma espantosa, uma voz lhes responde, vinda do nada. Eles fazem contato com uma colônia de 77 almas a menos de 100 milhas de distância. Eles não estão mais desamparados.
5 décadas após o começo de tudo, a comunidade expandiu, tornou-se mais populosa e agora prospera magnificamente. A Anche, já envelhecido, senta-se com seu neto, o filho de Heather, e lhe confia o martelo, o símbolo máximo de sua jornada extraordinária. Ele partilha seu conhecimento último e mais profundo, que embora as pessoas continuem a chegar e a partir, o próprio planeta perdurará eternamente.